para nós, por favor, Ângela? Bora orar. Vamos orar, irmã, hora que melhora. Peraí. Isso, bora orar. Vamos lá, Pedro. Oi, Maína MZ. Para, Pedro. É para Deixa ouvir, Pedro. a sua avó orar, Se acalme, rapaz. em nome de Jesus. Fica calminho. Vou ficar calmíssima. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. Jesus. Que o Senhor possa usar a vida da Verinha tremendamente, Pai. Que os céus venham se abrir. Toma teu lugar, Pai, na vida dela. Que o Amém. Espírito Santo possa dirigir essa reunião, possa nos dar entendimento dela, Paizinho, em nome de Jesus. Sim, ó Nós Pai. cremos que tudo isso que nós temos feito, Pai, é para nos edificar, é para nos ajudar. Então, que o Sim. Senhor possa cobri-la nesse momento, Pai. Em nome Sabe, de da tua Jesus, fala inteligência, conosco. da tua sabedoria, para que nós viemos a compreender tudo que vai ser dito aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu te Amém. agradeço, Pai, por cada vida que entrou, pelas que vão entrar. Sabe, Pai, que haja, assim, uma vontade em nós de aprender mais de Ti, em nome de Jesus, um desejo no nosso coração, uma sede em nós de estar ouvindo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Que haja, Pai, nessa noite, entendimento em nós de tudo que vai ser falado, Amém. para que o Seu nome seja glorificado através de tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós colocamos aquela atividade lá para vocês fazerem, mas ninguém fez ainda, tá? Então dá lá para vocês fazerem um resuminho de experiência. Oi? Falou alguma coisa, Sandra? Não. Desculpa, Verinha, eu fechei a porta aqui, esqueci de ligar o áudio. Ah, tá, não, tudo bem. Para vocês colocarem lá um resuminho de uma experiência que vocês tenham tido nesta área, tá? De louvor, de adoração. E sabe, queridos, hoje eu estava pensando sobre isso, aqueles que entraram depois que eu não falei boa noite, a Ju tá aí. Oi, Ju, seja bem-vinda. Vanessa também, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Que o primordial, né, de tudo isso, né, de tudo que a gente aprende acerca da palavra, né, é a prática dela na nossa vida, né, a prática daquilo que nós ouvimos. E quando a gente começa a praticar, né, os horizontes se abrem, né, nossa visão se abre. Então, que verdadeiramente tudo isso que nós temos aprendido aqui, porque eu tenho aprendido muito mesmo, nós possamos começar a praticar, né, na nossa casa, no nosso tempo com Deus, nós possamos praticar também durante o culto, né, começa a ter percepção, né, daquilo que o Espírito, né, vai te conduzir ali no tempo, né, de adoração, e a gente começa a estar tão sensível a Deus que durante a palavra, durante tudo que vai acontecendo durante o culto, né? Às vezes um testemunho, algo ali, o Espírito Santo traz algo para as nossas vidas tremendo, algo diferente, algo poderoso. E aí na adoração, conforme você vai se entregando mais, né? Você vai deixando essa palavra entrar no teu coração e você praticá-la. E aí você vai começar a ver, né? O mover de Deus na sua vida, a gente vai ver o mover de Deus na igreja, né? Acerca disso. Imagine todos nós adorando ao Senhor com entendimento, com essa palavra, sabe, entrando dentro de nós, com liberdade, né, compreendendo que nós estamos ali, que o melhor lugar para estar é realmente na presença do Senhor, né, seja no nosso quarto, seja lá na igreja, onde quer, porque o lugar mais importante para nós estarmos é diante dele. Amém? Então, que isso verdadeiramente se torne uma prática na vida de vocês, né? E na minha vida também, de nós experimentarmos muito mais da presença, da glória de Deus. O Senhor quer levar, o Senhor quer levantar. Estava pensando a semana passada, né, também. Amém, Ângela. Acerca dos cristãos dos anos 80, né, que foi a época que nós nos convertemos.
Irmãos, era algo assim tão tremendo que a única coisa que nós queríamos era a presença de Deus, né? Não havia interesses de coisas materiais, não tinha esses interesses. A única coisa que interessava era o fluir do Espírito, seja onde for, se fosse numa reunião pequena, ali num apartamento, se fosse numa reunião maior, se fosse numa sala de oração, se fosse na minha casa, né? Nós queríamos Deus, a única coisa que nós desejávamos era a presença de Deus. Então não havia lugar em nós, né, para entrar outras coisas nas nossas vidas e impedir que nós prosseguíssemos em conhecer realmente ao Senhor, como está escrito em Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, eu estava pensando acerca disso, que talvez aí por um tempo a igreja ela não prosseguiu, a igreja no geral eu falo, tá? Não prosseguiu em conhecer ao Senhor. A igreja parou de ter experiências com o Senhor e, portanto, ela sofre mais em relação às situações da vida, né? Porque quando nós experimentamos Deus, posso contar um pode? Espera só um pouquinho. Quando nós temos experiências com Deus, nós sabemos onde está firmado o nosso coração, né? Até falamos isso ontem. Nós sabemos onde nosso coração está estabelecido. E aquele salmo, né, que fala, que alguém até comentou comigo hoje sobre ele, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, é dessa forma que nós possamos prosseguir e incendiar outros, né, a essa busca, a ter essas experiências com Deus. Pode falar, Ângela. Eu tive uma experiência hoje muito tremenda. A moça que trabalha comigo, ela está afastada, mas Deus está trabalhando na vida dela de uma forma assim tremenda. Já levou ela para morar do lado de uma igreja. E hoje ela olhou para mim, no vestiário ela olhou para mim e falou assim: hoje eu nem posso olhar para você. Eu falei: por quê? Porque eu olho para você e sinto vontade de chorar. E eu estou muito deprimida hoje, e se eu olhar para você eu vou começar a chorar. Aí eu falei assim para ela: vai passar. E nós subimos para o setor, chegou lá, o produto atrasou para entrar, então a gente teve um tempinho e nós começamos a conversar. E ela estava muito chateada, muito, muito mesmo. Aí eu falei para ela, olha, eu não sei o que é que está tirando a sua paz, mas vamos orar. Ela falou: eu estou muito angustiada hoje. E começou a reclamar que as coisas não dão certo, e aquela conversa toda. Aí eu comecei a orar, eu coloquei a mão sobre ela e nós começamos a orar. Ela começou a chorar, mas naquele momento, o Espírito Santo tomou aquele lugar. Sei. E tudo aquilo que estava dentro dela, que estava oprimindo ela, que estava deixando ela com o coração fechado, com aquela vontade de ir embora, que ela falou assim: eu nem queria ficar aqui hoje. Sei. Aquilo passou na mesma hora. Amém. Na mesma hora, ela se sentiu aliviada, ela começou a conversar, e foi uma experiência assim. Eu falei: meu Deus, aquela palavra que você trouxe ontem, Vera, foi tremenda, porque as pessoas, elas não têm força para voltar para Jesus. Ela falou para mim hoje, ela falou: Ângela, eu até quero ir, mas eu não sinto essa vontade. E nós começamos a conversar, eu falei sobre a ministração de ontem, e foi assim tão tremendo, como é bom a gente estar sensível ao Espírito Santo, para quando nós encontrarmos pessoas nessa condição, conseguir trazer elas para a presença de Deus e fazer o dia delas ser melhor. Porque vem um turbilhão de pensamento na mente das pessoas quando elas estão assim, e não é pensamento bom. Então, nós que estamos buscando, nós que ouvimos a palavra, nós temos que estar sensíveis às pessoas que estão na nossa volta, para saber. É muito importante essa aula que a Vera está dando, porque a gente pode aprender a estar sensível ao Espírito Santo para ajudar aqueles que estão na nossa volta. E ela melhorou, ela teve um dia abençoado e foi embora feliz, dando risada.
Glória a Deus. Por Amém. uma oração, uma simples oração. Amém. Amém. Vamos lá, então? Glória a Deus, Ângela. Estão vendo a tela aí, né? Ok. Sim. Vamos lá. E é justamente nesse assunto aí que nós vamos começar hoje. Durante a adoração, acontece libertação. Então, a adoração, ela traz libertação. Por quê? Porque quando nós adoramos a Deus, a adoração, ela cria uma atmosfera espiritual que transforma o ambiente, né? Mas quem faz isso? O que faz isso acontecer é a presença de Deus. O ambiente é transformado, é mudado. E esse salmo, a gente já repetiu ele várias vezes aqui, mas ele é a realidade aqui, o cerne das coisas que nós temos falado, porque o Senhor habita no meio dos louvores, né? Deus deixou isso estabelecido. Quando vocês me adoram, eu estou no meio de vocês. Quando vocês me louvam, eu sou entronizado no meio de vocês. Durante a nossa adoração, o Espírito Santo se faz presente, transformando o ambiente onde nós estamos. Tirando o peso, olha isso que aconteceu com a Ângela aí hoje, né? Ali através da oração, né? E ela ter se colocado diante do Senhor, o peso caiu. Porque a palavra também diz que a unção que vem do Senhor sobre nós, ela despedaça todo jugo. Ela quebra toda a opressão, todo o mal, tudo aquilo que tiver contrário ali é quebrado, e ali começa a se gerar o quê? Um ambiente de glória. E é nesse ambiente de glória que nós precisamos crer, né? E confiar que todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, o ambiente onde você está muda. Porque a presença do Senhor está ali com você, porque você começou a se render ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e aí a presença dele vem e o ambiente muda. Esse texto de 2 Reis, não sei se todos já leram ou conhecem, mas eu gostaria de ler a partir do verso 9. É isso mesmo? Do 9 ao 19. Então diz assim... e partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. Não havia água para o exército, nem menos para os animais, o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Então, esse texto mostra para nós o poder que acontece, a transformação real de um ambiente, e material e física, porque havia um profeta ali, um profeta que liberou a palavra de Deus, um homem que liberou aquilo que Deus ia fazer, né? E
ele diz, chamem um músico, chame alguém da adoração. E o músico começou a tocar. Então, as águas começaram a brotar. Sem chuva, sem vento, os vales começaram a se encher de água. Então, é real, irmãos, para nós, que a adoração transforma o ambiente, né? Lembra quando a Cida contou a respeito do pai dela, que ela ficou ali orando, intercedendo, a adoração, a oração, o louvor, ele traz a presença de Deus de tal maneira que o ambiente é transformado. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Esse texto vocês conhecem bastante. Então, aí diz assim: e o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso. Um homem de guerra e prudente em palavras, de gentil presença, o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito. E foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, o espírito mau se retirava dele. Percebam, irmãos, que acontece a libertação. No meio da adoração acontece libertação. No meio da adoração acontece cura, acontece restauração. Talvez, por exemplo, quando o ambiente estiver pesado onde você estiver, quando o ambiente estiver pesado na sua casa, de repente houve uma briga, uma discussão, o ambiente pesou, sai do teu lugar, vai para um lugarzinho, começa a adorar o Senhor, começa a clamar, começa a exaltar, a entronizar Jesus, porque aqui nós estamos vendo que o ambiente muda, que o ambiente é transformado, que o ambiente de opressão, que o ambiente de contenda, que o ambiente pesado, ele vai se transformar num ambiente de glória. Olha quantas coisas nós podemos experimentar nesta área. Olha quantas coisas nós podemos viver com o Senhor nessa área de adoração, né? Quanto mais nós o adoramos, quanto mais nós o invocamos, quanto mais nós nos prostramos diante dele, quanto mais nós nos rendemos diante dele, mais o Senhor vai nos surpreender com a sua glória, com a sua presença, e o ambiente onde você está não vai ser mais o mesmo, o ambiente do seu trabalho não vai ser mais o mesmo. Quantas vezes eu tive que fazer isso, ir para o banheiro das empresas que eu trabalhei e clamar, e orar, e adorar ao Senhor para que o ambiente mudasse, porque estava pesado, né? Estava difícil, estava complicado, e ali eu me rendia, ali, me fechava dentro do banheiro, orando baixinho mesmo, né? Ali eu com o Senhor, e o ambiente se transformava. Ou já tive outras experiências nessa última empresa que eu trabalhei, em que o Senhor me levou a estar num lugar assim tão de honra mesmo, sabe? Que eu tinha liberdade de ir para a sala de reunião e ouvir pessoas e orar por elas, no meu trabalho. E ali eu orava, ali eu abençoava, pessoas choravam ali na sala de reunião. E uma vez, queridos, eu tive uma experiência muito forte com o meu gerente, né? Ele
ele fez algo muito ruim, né, aos olhos dele, sim, era algo ruim, e um dia ele me chamou e ele me pediu perdão por aquilo, porque ele disse, eu te respeito tanto, e eu falhei, eu te decepcionei, né, como pessoa, e me pediu perdão, e eu falei assim, olha, aquele que tem pecado, que não tem pecado, que atire a primeira pedra, se você se arrependeu, o Senhor já te perdoou. Então, é real isso, você pode viver isso na sua vida, sabe? A igreja pode viver isso, né? Você individualmente pode viver isso na sua vida, no seu cotidiano. O ambiente onde você estiver será transformado, porque ali tem um adorador, ali tem um filho do Deus vivo que pode orar, que pode adorar, e o ambiente será transformado em nome de Jesus. Amém. Próximo slide aqui. A adoração, ela aviva o que está dentro de nós. Atos 13, de 1 a 3, diz o seguinte. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, percebam nesse texto que alguém ali foi separado para o ministério, né? Barnabé e Paulo foram separados especificamente para executar, para fazer algo no reino de Deus. Então, a nossa adoração, ela traz isso, ela traz confirmação do Senhor no nosso coração e no coração daqueles que estão sobre as nossas vidas, acerca do que Deus tem para nós, acerca daquilo que Deus quer nos usar, né? Então, isso também acontece dentro da adoração e aviva aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós. Quando nós adoramos, temos revelação da palavra em nós, teremos clareza dos pensamentos e falaremos com sabedoria. Esse texto, então, de Salmos 49 diz, a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Então, quando nós adoramos, todo esse mover, essa atmosfera acontece e isso começa a se reverter para as nossas vidas também. Deus, ele responde à nossa adoração. Salmo 47, 5, em meio a aclamações, a adoração, o Senhor se levanta do seu trono. Vocês se lembram desse texto? Nós já lemos aqui, né? Que em meio à adoração do seu povo, o Senhor se levanta na hora, né? Porque ele ouve aquilo que está saindo do nosso coração. Está escrito que a um coração quebrantado e contrito, Deus não resistirá. Então, ele se levanta do seu trono a partir do momento que você se coloca para adorá-lo, para buscá-lo, para honrá-lo, para exaltá-lo. Aleluia. Apocalipse 19, de 5 a 7, diz que uma grande multidão se levanta para adorar o Deus Todo-Poderoso, que se assenta no alto e sublime trono, e ele ouve a nossa adoração. Aleluias. A adoração, ela nos prepara para um tempo profético. Isso que eu falei no começo, queridos, acerca de nós começarmos a experimentar isso. O Paulo sempre fala aqui para nós, né? A Ana tá aí, ela gosta de repetir isso também, né? E ficou um slogan nosso aqui. Nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. Isso em todos os âmbitos daquilo que a palavra traz luz para nós. Sabe, nós precisamos ter a nossa primeira experiência com ele é quando nós entregamos nossa vida a ele. E aí começa o processo de conversão na nossa vida, de mudança, e nós precisamos continuar tendo essas experiências com Deus, né? Não é uma vez só, nós precisamos ter experiências com ele
todos os dias da nossa vida. E aí, nessa área de adoração também, a adoração, ela começa a ser gerada de uma maneira, tanto na nossa vida individual, quanto na nossa vida coletiva como igreja, que isso, o ambiente, as nossas vidas começam a ser preparados para um tempo profético. E nesse tempo profético, muitas coisas começam a acontecer. Eu creio nisso. Eu creio que a igreja de Jesus ainda vai viver isso. Eu creio que a nossa comunidade ainda vai viver isso, sabe, queridos? Viver esse tempo de manifestação profética mesmo, que Deus começa a trazer direções, sabe? Para onde a igreja está caminhando, para onde a igreja deve caminhar, né? O que tem que acontecer aqui, o que tem que acontecer ali, com essa área, com esse ministério, com os jovens, com os casais. E o Senhor começa a liberar um tempo profético, sabe? De direção. E ali acontece o quê? Edificação, crescimento da igreja, um povo que sabe onde o coração dele está, um povo que vai saber onde o coração dele está firmado. Então, Efésios 5,18 diz, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós começamos a experimentar isso, né, quando nós nos reunirmos, nós vamos falar sobre o que essa palavra está dizendo, haverá salmos entre nós. Haverá hinos, haverá cânticos espirituais, haverá cânticos proféticos, sabe? E o Espírito vai ter uma liberdade tremenda de se mover entre nós, porque estamos cantando, adorando com o nosso coração ao Senhor. Esse texto nos fala de nós não nos embriagarmos com vinho, mas sim de nos enchermos do Espírito Santo. Assim nós começaremos a liberar esses salmos, liberaremos esses hinos e cânticos espirituais. Nós somos a habitação do Espírito Santo e o que ele deseja é fluir. Guarde isso no seu coração. Deixe isso cravado no seu coração e na sua mente. O Espírito Santo deseja fluir na tua vida. Deus, ele não quer que você seja um fazedor de coisas, um fazedor de um monte de coisa na igreja, mas melhor que fazer é fluir. Melhor que fazer um monte de coisa é fluir na presença dele. Quando entrarmos na liberdade do louvor e da adoração, tudo que oferece resistência, todo o peso, assim como aconteceu em Atos 16, 25 a 28, que nos fala acerca das prisões lá, né, que Paulo e Silas estavam, e quando eles começaram a adorar, a palavra de Deus diz que um terremoto aconteceu ali. Meu Deus, quantos exemplos, irmãos, nós estamos vendo de que no momento, no tempo da adoração, quantas coisas podem acontecer, quantas coisas podem ser mudadas, quantas pessoas podem ser tocadas, quantas pessoas podem ser curadas, quantas pessoas podem ser libertas, restauradas durante esse tempo da adoração. A palavra de Deus diz ali que todas as grades foram abertas, foram quebradas, correntes foram quebradas ali, e ali, naquele momento, sim, houve uma liberdade, né? Houve uma liberdade espiritual na vida daquelas pessoas, né? Mesmo que aquele homem se levante e pense que todo mundo iria fugir, quase se mate, não, mas ali o que aconteceu foi uma quebra no mundo espiritual, né? Uma quebra de cadeias, uma quebra de opressão maligna que havia sobre aqueles homens que estavam ali, que com certeza alguns deles, né,
poderiam ter feito coisas erradas lá no mundo em que eles viviam, mas o Senhor entrou ali e houve libertação na vida daquelas pessoas. Portanto, nós, como igreja do Senhor, como filhos do Senhor, onde nós estivermos, onde nós plantarmos nossos pés, onde nós formos, nós podemos adorar sim, e o mover do Espírito acontece, sabe? E o peso cai, as cadeias são quebradas. Quantas experiências nós podemos ver aqui do Senhor se movendo, e o mais poderoso de tudo isso é que você pode viver isso, é que eu posso viver isso, nós podemos experimentar isso na nossa vida, em nome de Jesus, aleluia. Seremos capazes de discernir o que Deus está fazendo, e como podemos tomar parte no seu mover. Olha que coisa tremenda, irmãos. Vou contar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Nós comentamos da nossa vizinha aqui, né, que estava com Covid, grávida, teve o bebê, e um dos dias, a minha vizinha me passa as informações, né, e um dos dias ela começou a comentar umas coisas assim, que a moça tinha ido na casa dela antes de ser internada, e que ela começou a ver a moça assim, como se ela tivesse preta, assim, uma opressão na vida da moça e tal, né? E aquilo ali, no momento que ela começou a falar, mas trouxe um negócio assim, tão esquisito que parecia que ela estava declarando ali que ela viu a menina morta. Mais ou menos isso, só para resumir a história. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo, ore agora, ore agora. E eu dobrei o meu joelho, irmãos, na minha cama, e eu falei, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de morte agora, eu quebro as palavras agora que foram ditas, mas eu senti ali a opressão naquelas palavras, sabe? E eu tive que orar naquele momento, quebrar aquilo em nome de Jesus. Terminei de orar e fiquei ali louvando ao Senhor, e eu comecei a vê-la sentada na cama e cuidando da sua bebê e orando, e eu falei, Senhor, é nisso que eu creio. E eu louvei, eu adorei o Senhor naquele momento. Então, e eu creio que algo aconteceu ali no mundo espiritual naquele momento, sabe, queridos? Então, é isso. Deus quer nos levar a isso. Nós precisamos discernir o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo naquele momento daquilo que você está vivendo. Como nós podemos tomar parte em tudo que Ele faz, você entende? Como nós podemos participar, ser participantes de tudo que Ele está movendo entre nós. Sua presença nos encherá de tal maneira que a palavra se tornará rema, a palavra revelada com mais profundidade. Da mesma forma que o Senhor encheu o templo de Salomão quando os israelitas louvaram e adoraram a Deus. Eu amo esse texto marcou minha vida, vou ler já para vocês, mas o fato é que o Senhor quer que você tome parte do que Ele está movendo, né? Deus não está se movendo aqui e você tem que ficar aquém, fora do que Ele está fazendo, sabe? Fora do que Ele está estabelecendo para esse tempo. Não, Ele quer que você faça parte disso. Sabe, quando nós estivermos ali juntos, né, em adoração, a igreja coletivamente adorando, quantas coisas Deus pode trazer, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra profética ali para vários irmãos acerca do que Deus está fazendo. Então, o Senhor está nos chamando hoje, o Senhor está me chamando e nos chamando hoje a fazer parte desse tempo profético, sabe, desse tempo onde Ele está se movendo e que nós façamos parte desse mover dele, em nome de Jesus. Então, o texto aqui diz, esse texto é tremendo, diz assim, 2 Crônicas 5:13. Aconteceu quando eles uniformemente tocavam as trombetas, cantavam, para fazerem ouvir
uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, é para esse lugar que o Senhor quer nos levar, sabe, queridos? É para esse lugar onde nós vamos adorá-lo de uma forma uníssona, todo mundo no mesmo espírito, no mesmo propósito, que a glória de Deus virá sobre nós e nós não conseguiremos ficar de pé diante dele. Deus quer levar a igreja para esse tempo, para esse mover novamente. Isso é possível porque a palavra de Deus está dizendo isso. Isso é real, isso não é um conto. Está escrito isso na palavra, se está escrito aqui, isso pode acontecer conosco, em nome de Jesus. Próximo. Entoando um cântico ao Senhor. Então, nós podemos entoar um cântico quando? Em meio à tribulação. Salmo 77, 6. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Aleluias. Podemos entoar também um cântico de gratidão. 1 Samuel 2, 1. Então orou Ana, todos conhecem a história linda de Ana. O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aleluia. O Senhor ouviu a oração dela. O Senhor cumpriu o propósito dele na vida dela. Então a sua boca se encheu de adoração, né, de louvor, de gratidão ao Senhor. Aleluia. Um cântico de libertação. Êxodo capítulo 15, né? Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor porque gloriosamente ele triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos descobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como um restolho. Aleluias. Então, o Senhor ali trouxe libertação. Então Moisés levanta ali um cântico de libertação ao Senhor, exaltando a sua presença mais uma vez. Um cântico de engrandecimento. Esse texto também é muito tremendo. Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos.
mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Aleluias. Percebam que os cânticos entoados aqui são cânticos livres, cânticos espontâneos, né? Eles relatam a história daquilo que aconteceu. Nós também podemos entoar um cântico ao Senhor dessa forma, do nosso jeito, do seu jeito, sabe? Você já se imaginou, você já fez isso, entoou um cântico ao Senhor do seu jeito, pelo livramento que Ele te deu, pela cura que Ele te deu, né? Pela libertação que Ele operou, né? Pelo milagre, pelos feitos que Ele fez. Então, foram cânticos espontâneos que saíram, que fluíram do coração deles. Um cântico profético de livramento. Salmo 32, verso 7. Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Glória a Deus. E um cântico profético de guerra. Isaías 30, verso 31 e 32. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der, será o som de tamborins e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Percebam, irmãos, a adoração está presente em tudo, né? Quando você começa a ler aqui, né, ele vai feri-lo com a vara, com pancada castigadora, né? Aí ele diz, será o som de tamborins e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Então, a adoração está presente em todo o tempo da nossa vida, 100% da nossa vida. Isso faz parte de nós, porque Deus é adoração e Ele traz isso para nós, né? Ele ama ser adorado pelos seus filhos. 1 Samuel 17, 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as esferas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Um cântico de guerra ali, né? Entoado por Davi, né? Que nós sabemos dessa história tão poderosa, né? Como ele venceu aquele gigante. Então, nós podemos também entoar cânticos ao Senhor, né? Você pode entoar cânticos daquilo que o Senhor tem feito, tem operado na sua vida, em nome de Jesus. O que Ele deseja de nós, né? O que Ele quer de nós, afinal. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simeão, Lucas 7, a partir do verso 44. Você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O texto revela como o Senhor observou os propósitos daquela mulher. Vocês conhecem também essa história de Lucas, capítulo 7.
E ele observou os propósitos ali do coração humano, do coração daquela mulher e também daqueles que estavam com ela. A adoração revela quem nós somos. Quando adoramos na dimensão em espírito, nos tornamos semelhantes àquele a quem adoramos. Note que Jesus se identifica com aquela mulher com o coração quebrantado e com a atitude de adoração. O Senhor disse: Maria despojou-se de sua glória para ministrar a mim. Havia cerca de 12 pessoas naquela casa, mas ninguém alcançou o mesmo nível de intimidade que aquela mulher. Os discípulos que seguiam Jesus estavam ali, Pedro, Tiago, João, também não tiveram essa atitude. Podemos ser discípulos atuantes e ocupados, porém estar deixando de lado os atos de adoração. Podemos até pensar que Deus está querendo que façamos coisas para Ele, mas o que Ele mais deseja hoje de nós é a nossa adoração. Percebam que no coletivo, coisas podem acontecer com todos e coisas podem acontecer apenas com alguns ou apenas com um, como aconteceu aqui com essa mulher. Interessante isso, né? No mesmo ambiente o Senhor pode operar, o Senhor pode agir. Então, isso nos leva àquilo que falamos anteriormente, de nós termos essas experiências, de nós praticarmos individualmente aquilo que nós estamos aprendendo. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem ouvido. Parece algo distante, mas não é, né? Na simplicidade do teu coração, na simplicidade do teu espírito, você se achega ao Senhor, assim como essa mulher fez. E continuando aqui, Jesus disse à mulher junto ao poço: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E continuando o que nós estávamos falando anteriormente, muitos de nós hoje, tanto líderes, ministros, poderíamos até estranhar, achar esquisito a atitude daquela mulher. Alguém pare esta mulher, teríamos dito. Talvez nós teríamos tido essa atitude. Mas Jesus, não. Finalmente, alguém está expressando sua sincera adoração. Não ousem parar esta mulher. Será que hoje, nas nossas igrejas, nos ambientes que nós vivemos, haveria lugar para Marias com vasos de alabastros? Porque elas nos constrangem quando começam a desmantelar sua própria glória, seu orgulho, seu ego, e na frente de todo mundo. O problema é que nossa glória, orgulho e ego se sobrepõem muitas vezes à nossa humildade. Deus está dizendo ao seu povo: se vocês estiverem dispostos a se despojarem da sua glória, eu os atrairei para perto de mim. Esqueça a tua glória, coloque seu ego de lado. Não me importa quem você seja, o que sinta, o quão importante possa ser. O Senhor nos quer, mas primeiro temos que esmigalhar nossa própria glória, nosso próprio orgulho. Por quê? Porque o sepultamento da glória do homem é o nascimento da glória de Deus. Aleluia, isso é tremendo, né? Quando nós nos humilhamos, nós nos rendemos a Ele completamente, estamos sepultando nosso próprio ego, nossa própria vontade, mas estamos nascendo para a glória de Deus, porque a glória dele entra em nós. A paixão de Maria atingiu um nível tão alto que ela poderia dizer: não estou nem aí se as pessoas estão me vendo fazer isso. Talvez sintamos um aperto no peito por causa dessas palavras. Mesmo que queiramos manter a pose, podemos cair aos pés de Jesus, clamando por perdão e misericórdia. Deixe que o amor que existe em você quebre aquela casca que encobre aquilo que você realmente é. Você é aquilo que pensa. Deus quer que você, espontânea e corajosamente, deixe que o mundo saiba o
quanto você o ama. Mesmo que tenha que esmiuçar sua glória na frente de várias pessoas. Quebre seu vaso de alabastro, onde está guardando o que você tem de mais precioso. Mostre publicamente sua paixão ao Senhor. Oh, aleluias. Deus não precisa de um culto religioso, Ele quer a sua adoração. A única adoração aceita por Ele é o que provém da humildade. Se você quiser vê-lo, terá que se despojar da sua glória e banhar os pés do Senhor com suas lágrimas. Irmãos, esse texto é maravilhoso, é tremendo para as nossas vidas, para nós trazermos para o nosso íntimo, para a nossa vida, aquilo até que possa nos atrapalhar de nós sermos livres na adoração. Porque nos importamos com o que o outro vai pensar se nós levantarmos as mãos demais. Porque nos importamos com o outro que vai pensar se começarmos a dançar na presença do Senhor. Porque nós nos preocupamos com o que o outro vai pensar se a gente se extravasar na presença dele. Mas essa mulher não se preocupou com isso, e ela sim, ela executou, ela operou aqui uma adoração extravagante diante dos religiosos, né? Diante de homens, diante de outras pessoas, mas ela não se importou. Então, aquilo que tem no nosso coração e o que nós devemos dizer, a única coisa que me importa é adorá-lo. A única coisa que me importa agora é adorar ao Senhor acima de todas as coisas. A única coisa que me importa nesse culto, eu vim aqui para quê? Para adorar ao Senhor. Nosso foco como igreja não é ser observadora, não é ficar observando o que está acontecendo, não é ficar observando se a palavra é isso e aquilo, não é ficar observando se a música é isso ou é aquilo, não é ficar observando o quanto eles demoraram, o quanto eles cantaram hoje, mas o foco da igreja é ser adoradora. É estar na presença dele, é se render na presença dele, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, rasgando o nosso coração diante dele e dizer, nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós amamos o Senhor e que o mundo saiba que nós amamos o Senhor. Você não foi chamado para ser um observador, meu irmão. Eu não fui chamada para ser uma observadora. Não é para nós colocarmos os nossos olhos em coisas ali que não traz nada para as nossas vidas, que não edifica a nossa vida e não vai edificar o corpo também. Mas a nossa visão, nosso foco, nosso coração precisa estar em ser aquele que ele tem chamado para adorá-lo em espírito e em verdade. Né? E que nós venhamos a nos conscientizar disso, porque é isso que o Espírito quer fazer, é isso que o Espírito quer operar em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Mateus, pode vir aqui um pouquinho, filho? Então, queridos, vem cá um pouquinho aqui na sala, né? Então, é isso que o Senhor quer fazer conosco, sabe? Nós não fomos chamados para ficar olhando e observando, mas nós somos chamados para sermos adoradores. Aqui é só da ESC? Esqueci. Na verdade, você não colocou para apresentar hora nenhuma, né? Mas o pessoal tá vendo o slide porque tá aparecendo aqui, só que... Ah, eu não coloquei. Eu não falei nada porque eu pensei que você queria deixar assim, entendeu? Mas eles estão vendo? Sim, eles estão vendo. Só tá. não tá em tela cheia, entendeu? Mas entendi. tá dando para ler, não tem problema. E aí, então é só ir aqui. Isso, só voltar. Ô, pessoal, fiz uma besteira aqui hoje. Não. Amém. Amém? Vocês estão aí? Amém. Oh, glória. Alguém quer... Amém. Maria, Oi? posso tirar uma dúvida? Em línguas. Oh, glórias, é mesmo. Meu rosto está até quente aqui, Ana. Meu Deus, eu tava aí já. Tô até quente aqui. Eu falo, nossa, eu não começo
a palavra começa a entrar assim dentro de mim, que parece que eu vou sair voando. Mas, irmãos, é tremendo isso. É que eu esqueci de colocar em tela cheia para apresentar, e aí que agora que eu fui perceber, só no final. Mas vocês conseguiram ver tudo, né? Deu para ver. Sim, Tá. deu para ver. Queria que vocês comentassem algo sobre essa aula de hoje, quem quiser falar, à vontade aí. Verinha, era mais uma dúvida mesmo. Ih, meu Deus. Se a adoração ela só acontece através de um louvor, ou se ela também pode acontecer através de uma oração, em que a gente exalta o Senhor. Sim, nós falamos no início das aulas que a música, ela é uma ferramenta para você adorar o Senhor. Mas, por exemplo, eu estou aqui, eu não estou com nenhuma canção tocando, não tem nenhum instrumento e não tem nenhuma música tocando aqui. Eu posso adorar o Senhor aqui agora? Pergunto para vocês que já participaram da aula. Posso ou não posso? Sim. Sim, nós podemos. Isso mesmo. Nós podemos começar a adorar o Senhor aqui agora. Por exemplo, o tempo que eu estava ministrando aqui, eu comecei a me encher e quase que eu vou para outro ambiente, sabe? Porque a palavra de Deus vai entrando dentro de nós. Então, Luiz, vamos supor que você separe o seu tempinho lá para você buscar o Senhor, seu tempo de oração. Necessariamente, você não precisa de uma música lá para você adorar. Você começa espontaneamente a adorar o Senhor, como nós vemos aqui, de todo o seu coração, em espírito e em verdade. Então, comece a liberar palavras que exaltem ao Rei, que exaltem o Senhor, né? Que glorifiquem a presença de Deus. E aí vai fluir de tal maneira que o Espírito Santo vai poder tomar você de tal maneira que você vai começar a liberar coisas que você nunca experimentou, canções, adoração, né? E canções espontâneas, proféticas. Então é isso. Deu para entender? Ah, tá. Sem entender, Verinha. Obrigado. Amém. Mais alguém quer falar? À vontade, queridos. Aleluias. Eu lembro de uma ministração, que não sei se foi você ou se foi o pastor Samuel que falou, mas acho que foi você que falava sobre o texto que você leu, de Josafá, de Eliseu, que ele falou assim, o que tenho eu contigo, né? E que ele orou e que tudo aconteceu, né? Que veio a água e tal. Eu lembro que nessa época eu não participava assim no horror, né? E aquilo ali eu falei assim, nossa, né? Que coisa extraordinária, assim. Porque foi isso que foi me incentivando, né? Pelo dom natural, né? Eu tinha de buscar mais a Deus desse lado, né? Porque eu pensava assim, nossa, Deus, eu não tenho muitos talentos, assim, eu não sou uma pessoa de muitos talentos, tipo, eu não sou uma pessoa que possa servir a igreja, né, com uma decoração, eu não sou uma pessoa muito criativa, eu não sou uma pessoa muito assim, muito assada, né? Como eu poderia te servir, ser útil no seu reino, né? E ali, quando você chama o tangedor, né? Chama aquele que sabe cantar, né? E ali eu peguei e falei assim, é isso aí, né? Eu vou estudar, eu vou praticar e eu vou te servir, né? E a minha vida desde então tem sido de muita adoração, né? Amém. Todas as vezes que eu estou passando por uma prova, por uma situação, muitas vezes eu não tenho muita força de orar, porque a gente fica abatido, né? Pelo menos eu fico abatida, né? E não tenho muitas palavras, né? Para dizer ao Senhor. Então, eu canto.
eu uso a canção. Tem muitas canções, né, que Deus dá aos seus filhos que expressam o que nós estamos passando naquele momento, né? A dor que nós sentimos, a necessidade do aconchego de Deus e tudo mais, né? E eu lembro que teve um tempo em que eu não orava por uma situação e eu orei uma única vez, né? Que foi a respeito de uma situação aqui da minha família e tal. E eu só cantava, eu orei uma única vez e eu cantava. Todas as vezes que vinha essa situação, algum comentário, alguma coisa assim, eu cantava, né? E eu cantava, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, Bendito. tudo deixarei. E eu lembro que nessa época foi logo quando a gente começou o discipulado e Deus te mostrou, né, que eu estava orando e se levantava do trono. Amém, verdade, lá na sala. Exatamente. E aquilo me trouxe muita convicção, né, do meu chamado, do chamado que Deus tinha na minha vida através da adoração. E até quando a gente comprou a casa o ano passado, eu estava afastada, né, do ministério, eu tinha dado um tempo do ministério, e quando eu decidi voltar, foi que abriu todas as portas, né, que Deus falou assim para mim, né, ó, enquanto você faz trabalha para mim, né, faz a minha obra e eu cuido das suas coisas, você cuida das minhas e eu cuido das suas, né. É verdade. Porque é a adoração, né? A adoração. Não, e muitas vezes eu tô na rua andando assim, e vem hinos na minha cabeça, e às vezes eu gravo elas e tudo mais, mas são orações, né? Como o Luizinho estava falando, né? Às vezes não é um cântico, né? Mas são orações. Oração cantada, né? Exatamente, aquele hino que a gente cantava, O Senhor Vem Me Conduzir, né? Foi uma oração que eu tinha feito, né, dentro da minha casa e virou música, né? São orações, são o que está dentro do nosso coração, são palavras, né, que são liberadas do nosso coração, né, que está dentro do nosso coração para fora, né? E como Deus age tão profundamente nas nossas vidas através da adoração, né? Quando a gente conversa, né? Ontem eu coloquei aquele hino, né? Porque só tu és santo no começo do louvor, e falei sobre os verdadeiros adoradores, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, porque quando ele vier buscar a sua noiva, o que nós vamos fazer lá? Nós vamos adorar. Então, nós temos que praticar, aprender a adorar aqui, né? E exaltar o nome dele, levantar, entronizar o nome dele, né? Porque ele é santo, ele é misericordioso, ele é grande. E quando a gente começa a pronunciar essas palavras dentro da nossa casa, mesmo fracos, quando nós começamos a falar assim, mesmo fraco, se você começar a falar assim, Senhor, tu és grande, tu és exaltado, tu és adorado, tu és soberano. A casa começa a mudar o ambiente. Você pode estar fraco, você pode estar desanimado. Né? A pessoa que está abatida, que está meses sem falar em línguas, muitas vezes, se ela começar a adorar e falar quem ele é, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Amém. Creio nisso. Amém. Glória a Deus, Ana. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Amém. Sabe, queridos, o importante, como nós falamos em tudo isso, é que nós venhamos a realmente experimentar e nós venhamos influenciar a outros, né? Levar isso a outros, né? Para que a igreja se volte completamente para o Senhor. Eu creio que nós vamos ver muitas coisas acontecendo no nosso meio.
Eu sonho com uma igreja que se ajunta num lugar e que ninguém fica de pé diante da presença do Senhor. Eu sonho com esse tempo. E isso depende de nós, do nosso coração para Ele, né? Então, eu creio que nós veremos tudo isso ainda, o mover do Senhor no nosso meio, pessoas sendo tocadas, salvas, alcançadas, curadas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Ô Vera, uma coisa que eu até coloquei, acho que foi no chat aí, falando sobre eu li que aqui. que Deus também dá estratégias através do louvor, né? Sim. Combater as nossas guerras, né? Isso mesmo. Emocionais e espirituais. Isso e mesmo. é bem isso que a Ana colocou aí, que uma coisa assim, eu tenho uma coisa com louvor, né? No sentido assim de adoração ao Pai. Eu já acordo com, às vezes, uma música na minha cabeça, eu já fico... Porque eu tenho um hábito, somente se tiver canções novas, eu tenho um hábito, sempre tive esse hábito de ler a letra, para depois cantá-la. Significa, né? Para depois cantá-la, porque é um ato profético, são palavras que nós estamos liberando. Isso então, mesmo. assim, através do louvor, Deus já ministrou muito, e até hoje, na minha vida, Deus já me preparou para situações que iam acontecer lá na frente. Amém. Então, eu sempre tive essa sensibilidade, e quando Deus colocava um louvor assim, às vezes até coisas que eu nem ia aparecer assim, eu falei, meu Deus, o que o Senhor está preparando para mim, sabe? Então, assim, eu já me posicionava, eu já orava dentro daquilo, eu falava, não sei o que vai vir, mas, Senhor, o Senhor sabe onde eu posso suportar, e sempre me posicionando, mas sempre é como se fosse um radar para mim. Amém. É isso mesmo. Ele traz estratégia mesmo, traz direção, né, do que nós devemos fazer, e é muito real isso, e no mundo físico mesmo, ele nos dá estratégias muitas vezes de como nós devemos fazer. Por quê? Porque o nosso coração está voltado para ele, então ele vem e nos direciona, é tremendo isso. Amém? Nós vamos postar essa semana a provinha, ver se vocês fazem a atividade lá que eu mandei. Semana que vem, acho que já é a última aula já, irmãos. Já vamos acabar, como passa rápido. E já vamos terminar já. Espero que Deus esteja revelando muito mais a vocês aí, né? De tudo. Não tem problema não, Ana. Pode fazer lá que dá tempo. Tá todo mundo atrasado. Ninguém fez ainda. Passou muito rápido, né, Sandra? Eu também acho. E quem sabe a gente faz outro ano que vem, né? Vamos ver aí. A gente fez a apostila, ficou assim bem bacaninha, bem legal, mas podia estender mais, Mas glória a Deus, né? Que eu creio que essa escola tem sido bênção na vida de muitas pessoas, daqueles que têm entrado, tem uns aí que bate o ponto toda segunda e quarta-feira, né? Glória a Deus por isso. E que o Senhor tem ministrado, né? Tem falado. Eu aqui, eu falo para vocês, meu Deus, mas como Deus falou comigo, eu estou falando... Oi, Sandra, pode falar. É uma coisa que eu vejo assim, né, que incomoda mesmo, né? Tanta Sim. coisa que a igreja está fazendo, ensinando, né? Está trazendo tanta coisa boa. É segunda-feira as aulas, terça a oração, quarta. E a gente vê tão poucas pessoas entrando, né? Às vezes eu vejo vocês fazendo as chamadas. Ela falou, oh, meu Deus, como é que pode, Senhor? É verdade. As pessoas ouvirem e não entrarem assim. Eu sei que um ou outro, de repente, está estudando, né? A gente sabe sobre questões, né? Mas, sei lá, de 150 pessoas, aí você vê que na nossa aulinha tem 8 pessoas, ô Senhor. É verdade. Eles não sabem o que eles estão perdendo, viu? Porque é tão incrível. Às vezes, Verinha, você está falando uma coisa aqui, é um detalhezinho, mas aquilo ali entra, você não esquece nunca mais. É verdade, marca você, né? Marca. Eu estava aqui, você falando, eu lembrei de uma vez, eu não sei se foi você, eu não sei quem foi, que falou assim, que quando a gente entrava na igreja, ficava reparando que aquele louvor, esse louvor eu não cantei porque não me agradou. Esse louvor eu não consigo. Aí a pessoa falou assim para mim, quem entra assim na igreja é porque às vezes ela não está adorando a Deus. Aquele louvor é para ela mesma, sabe? E na igreja a gente entra para adorar o Senhor, a gente vai entregar um louvor.
A gente vai entregar aquele momento para ele, né? Então a gente está ocupado com os nossos pensamentos. Eu falei, caramba, quantas vezes, até eu já fiz isso muitas vezes, tá? Às vezes eu entro ali e falo, isso aqui eu não gostei tanto. Mas a partir do momento que essa pessoa falou isso para mim, eu nunca mais esqueci, né? Toda vez que meu pensamento está indo para esse lado, eu falo, não faça isso. Glória a Deus, glória. Porque é verdade, viu? Acontece. É verdade. Então, é isso aí que você está falando. Nós gostaríamos que muito mais pessoas estivessem, porque hoje está tão facinho, né, para entrar, o sinal tá maravilhoso, né? Você vê, não dá interferência, e a gente pode aqui interagir a hora que quiser. E eu acho que eu vou começar a colocar vocês lá para fazer a chamada. Quem sabe o povo é tocado de uma forma maior. Colocar os alunos mesmo. Falar, pessoal, vocês estão perdendo, né, Cida? Colocar lá para ver se dá uma motivada no pessoal para participar, né? Porque quanta coisa tremenda tem na palavra de Deus, né? E quando eu estava falando tão rapidinho. Passa rápido, porque não é algo cansativo que você fica ali, né? Quando eu estava fazendo essa apostila, nossa, como o Espírito Santo ministrou comigo, meu Deus. E a cada aula que a gente participa aqui, o Senhor ministra coisas novas de coisas que a gente já tinha colocado escrito aqui, sabe? Então, é maravilhoso isso, é muito tremendo. Mas, em nome de Jesus, Deus vai tocar essas pessoas e elas vão entrar nisso, porque, inclusive, eu estava vendo uma igreja grande, uma igreja muito grande lá do Sul, eles estão também fazendo, eles têm a escola deles. E sabe qual que é o nome da escola deles? Fundamentos Bíblicos, igual o nosso, né? A igreja é bem grande, mas tinha cerca lá de umas 30, 40 pessoas. Você vê, a igreja é bem grande, dá tipo 10 vezes a da nossa, entendeu? Então, assim, é uma pena, né, que as pessoas não estão aproveitando isso. Talvez a gente tenha que usar essa estratégia aí de usar outras pessoas para falar sobre isso, né, para falar, irmãos, se esforcem, né? Se esforcem, porque é online. Olha que coisa, né, tremenda. Não precisa você sair correndo do trabalho, se todo mundo estivesse trabalhando, né? Sair naquela canseira, ir para a igreja, chega lá, colocando os bofos para fora, né? Com fome, né? Sem tomar banho, né, gente? Agora você está aí no conforto da sua casa, com uma cobertinha, com a mantinha, né, Edilane? Tá aí, né? Sim. Ouvindo, recebendo e sendo ministrado pelo Senhor, né? Que coisa tremenda. Então, você sabe que o que eu acho assim mais top demais assim, é porque assim, eu mesma até comentei numa outra aula que eu tinha uma visão que eu falei, nossa, vai ser outro culto, né? Tipo, e não tem nada a ver com o culto. As aulas não tem nada a ver com o culto. Sim, sim. Todas as pessoas entendem isso, a importância de conhecer a palavra como nós estamos conhecendo, né? Uhum. E parte por parte, né? Área por área, vamos por assim, elas não seriam levadas a todo vento de doutrina, né? Não seriam enganadas. Isso mesmo, é isso mesmo. Como a gente vê por aí, porque aqui, nós que já lemos a Bíblia muitas vezes, nós vemos que está sendo falado a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Não está sendo acrescentado e nem tirado nada. Isso mesmo, isso mesmo. Então, uma pessoa vir falar alguma coisa para a gente, que a gente conhece e está aprendendo da palavra de Deus, a gente tem um respaldo da palavra de Deus, isso não é verdade. Eu aceito ou eu não aceito essa coisa que você está falando, né? E é extremamente importante nos últimos dias agora que nós estamos vivendo, pelos falsos profetas que nós temos visto que tem se levantado aí. Verdade, verdade. Sandrinha, ia falar alguma coisa? Eu ia. Na verdade, assim, eu acho que às vezes a gente fala assim, eu tenho uma dificuldade para ler a Bíblia, né? Eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, mas tem coisas que eu não entendo. Então, às vezes a gente está aqui numa aula, eu não vou lembrar agora, porque eu também sou super esquecida, tá? Mas eu lembro que alguém comentou, não sei se foi o Paulo, nos Fundamentos Bíblicos que ele deu lá, acho que era Fundamentos Bíblicos, né? Eu sempre esqueço.
Caramba, olha isso, eu nunca tinha entendido, mas agora eu já sei o que é. Olha que bom, que bênção. Às vezes você tá ali, eu não consigo ler a Bíblia. Pô, entra na aula, então. Olha aí, a Verinha, quantos versículos lindos aqui de adoração ela falou hoje, até anotei aqui os versículos. Porque, poxa, eu não sei sobre adoração. Peraí, eu vou ver aqui, olha, o Salmo 77,6 fala sobre tribulação. Olha, agora quando tiver com alguma tribulação, eu vou ler esse salmo aqui. E é assim que vai, né? Assim que a gente vai agregando, né? Dentro da palavra. Então, eu fico triste, assim, de ver que as pessoas não estão aproveitando isso que a igreja está fazendo e a disponibilidade de vocês, viu, Verinha? Amém, mas eu creio que vamos usar algumas estratégias. Quem sabe a gente use vocês. Vocês topam? Para falar disso, que eu acho que vai ser uma forma de despertar as pessoas, né? Ai, Jesus. Ai, Jesus, eu vou tremer na base. Eu falo que eu sinto falta de escola dominical. Então. Muito bom. Eu também. Eu nunca participei. E essa igreja que eu comentei aqui, lá eles têm a escola bíblica da manhã, uma coisa assim. Eles têm escola bíblica até hoje. É uma igreja super assim, avivada, mas precisa ver, que legal. E nós estamos hoje com um material tão poderoso, com pessoas, né, aí abençoadas, ministrando, né, se dispondo. E segundo semestre vai ter mais, vai ter coisas novas. Então, quem sabe, falar para o Paulo conversar com o Ronaldo para a gente achar algumas estratégias nesse sentido de incentivar essas pessoas, né? Porque... Pois não, pode falar. Infelizmente, assim como Jesus, né? Às vezes a gente não valoriza os nossos próprios profetas, né? A gente prefere buscar fora. Né? Sempre a gente tem pessoas tão capacitadas dentro da nossa própria igreja para estar ministrando para a gente, como você, né, Verinha? Como falar de louvor e adoração. E aí a gente vai buscar lá fora o alimento, sendo que o alimento está aqui na nossa casa mesmo, né? É verdade, verdade. Mas amém. Que bom que vocês estão aqui. Se tivesse 2, eu falaria para 2, se tivesse 3, 4, não importa. Para 10, para 50, enfim. Mas que o pessoal possa se despertar para isso, porque é um tempo de crescimento, né? Quantas coisas a gente passa na vida, que é algo que a gente ouve aqui numa dessas aulas que traz luz para o nosso coração, traz clareza e a gente vence as situações da nossa vida. Isso é tremendo. Amém? Vamos. Uma coisa que eu vejo também, Vera, não sei como isso ter passado, né? De orientação da parte de Deus, mas das pessoas, né, da congregação, valorizar a igreja local, né? É verdade. Valorizar tudo que a igreja está ministrando, que a igreja está nos oferecendo. Proporcionando, né? Para os nossos dia a dia, né? Valorizar a igreja local. Eu tentei acessar a aula semana passada, mas não consegui. A Vanessa, Vanessa, não sei o que aconteceu. Mas está gravada a aula, tá, Vanessa? Você pode entrar lá no Classroom, é assim que fala, Matheus? E acessar, que a aula está gravada, você pode assistir, tá? Da semana passada. Semana passada entrou pouquinha gente mesmo. E tem umas pessoas aí que eu até perguntei, que estavam trabalhando, né? Mas você pode entrar lá, se você tiver alguma dúvida, ou o Matheus ou o Paulo pode te orientar lá, de como você acessa a aula gravada, tá bom? É isso? Mais alguma coisa, queridos? Não? Vamos orar então? Orar, porque hora que melhor. Daniel, você tá aí, Daniel? Tô sim. Glória. Ora pra gente terminar, Daniel, pode ser? Amém. Amém. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Amém. Que essa palavra realmente nós sejamos disciplinados, ó Pai. E sabe, Deus, cumprir a tua palavra, não apenas ouvir, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Deus, de aprender mais do Senhor. Sabe, Deus, coisas que é tão simples, mas que nós precisamos renovar a nossa mente para praticar, Verdade, Senhor. verdade. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse dia, por essa escola, pela visão que a igreja tem tido, Senhor, em trazer esse ensino para nós, papai. Amém, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, Daniel. Deus abençoe. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe. Amém.
Nós vamos postar lá as coisas que faltam da provinha, tá? Para vocês. Deus abençoe. Um beijo para todo mundo. Obrigado por vocês estarem aqui participando. E o Senhor abençoe a noite de cada um. Amanhã tem oração às 20 horas e quarta-feira tem aula de novo. Amém? Um beijão para todo mundo. Deus abençoe. Amém. Boa noite, Deus abençoe. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, Luquinhas. Tchau. Deus abençoe.